Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Timothy knew the call. Timóteo conhecia o chamado que Deus havia colocado sobre ele. Ele sabia que Deus o estava colocando para ser líder de forma que pudesse fazer crescer e amadurecer outras pessoas, de forma que elas pudessem fazer a mesma coisa para a qual ele foi chamado a fazer, sendo então uma influência divina na vida das pessoas, treinando-as, discipulando-as, para que elas também pudessem crescer e se tornarem úteis para Deus. Ouvindo isso, agora pergunte-se a si mesmo: você é útil para Deus? O que você fez na semana passada, desde que nos reunimos na semana passada? O que você fez produzir bons frutos? Que boas ações, que propósitos de Deus você recebeu e realizou? Lembre-se, nós precisamos ser pessoas que fazem a vontade do Senhor. Agora, pegue sua Bíblia e olhe comigo em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Na semana passada, nós começamos este capítulo cobrindo os primeiros 13 versículos. Agora, queremos fazer a segunda metade do capítulo 2 desta segunda epístola a Timóteo pelo apóstolo Paulo. Observe como ela começa. Nós vemos que não somos chamados a ser simplesmente pessoas que não produzem algo. Somos chamados a ser fecundos. E Paulo vai revelar princípios de verdade. Vai nos instruir para que possamos fazer exatamente isso. Então, vamos para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Quero traduzi-lo literalmente. E o que está escrito é: essas coisas continue a lembrar. Paulo passou muito tempo discipulando Timóteo. Nós sabemos a instrução que ele recebeu na primeira epístola e agora nesta epístola. E Paulo está simplesmente dizendo: essas coisas que estou te ensinando, essas coisas que estou partilhando, tanto quanto eles estavam juntos quanto agora, por meio dessas epístolas. Ele diz: essas coisas continue a lembrar. Algumas Bíblias, entretanto, usam o termo ordenar, mas literalmente a palavra usada significa testemunhar, dar testemunho, e ter um prefixo que indica que é completamente do começo ao fim, completamente, na íntegra. Então ele diz aqui: essas coisas continue a lembrar, testemunhando totalmente diante do Senhor. Depois vem um aviso, para que não, e a intenção aqui é que não tenham conflitos com palavras que para nada aproveitam. Não se envolva em conversas que não tenham um bom resultado. Então você pode dizer: mas como posso saber? Se a pessoa estiver simplesmente sendo argumentativa, se perceber que a pessoa não foi treinada, que ela não conhece a verdade de Deus e que demonstra incertezas, não é sua função entrar em debate com elas. Nós temos que ter discernimento e saber quando é apropriado falar e quando é ficar em silêncio. Assim, Paulo está contando a Timóteo. Perceba que naquela cultura, naquela época, havia muita conversinha e respostas para elas. Havia discussões duplas acontecendo e tantas vezes elas eram inúteis. Então Paulo está dizendo a Timóteo que ele está testemunhando totalmente diante do Senhor que não se envolvam. E continua dizendo: nessas guerras de palavras, porque elas não são eficazes. E o que mais elas provocam? Bem, essas discussões vazias, esses conflitos de palavras, Paulo diz, a não ser a destruição. Elas causam a destruição.
dos que ouvem ou escutam essas coisas. Por isso, lembre-se, enquanto estamos discutindo, as pessoas acabam ouvindo. E será que essas discussões são eficazes? Será que elas produzem frutos? Será que existe alguém que está realmente buscando a verdade e querendo obedecer a Deus? Ou elas são simplesmente polêmicas? Muitas vezes, há pessoas que adoram discutir, fazem todo tipo de pergunta e perguntam para que possam criar conflitos. Não entre nessas discussões inúteis. Olhe agora para o versículo 15. O que deveríamos ser? Aqui vemos uma palavra que expressa responder rapidamente. É uma pessoa que indica pressa, mas muitas vezes em português o termo pressa tem conotação negativa. Então é importante entendê-la melhor em nosso idioma como ser dedicado. Ela tem a ver com ter um certo grau de serenidade para alcançar um propósito específico. Paulo então diz: seja cuidadoso para apresentar-se. A próxima palavra é aprovado, o que significa que há provas, que há evidências. Repetindo, seja cuidadoso para apresentar-se aprovado diante de Deus. Depois ele diz, como um trabalhador que não tem do que se envergonhar. Mas do que esse trabalhador não se envergonhará com relação ao que está fazendo? Bem, são duas palavras. A primeira tem a ver com cortar alguma coisa. E a segunda em significado, já que a ordem é diferente. É de onde tiramos o termo ortodontia. O que um ortodontista faz? Ele endireita os dentes. Então está escrito aqui, para cortar, ensinar as coisas corretamente. E de que coisas estamos falando? E diz, a palavra da verdade. Agora, observe como esses dois versículos estão relacionados. Precisamos ser pessoas que não sejam trabalhadores envergonhados, mas que sejamos frutíferos, que saibamos cortar, ensinar corretamente. Ou seja, partilhar a palavra da verdade adequadamente, esclarecendo-se as coisas. E se as pessoas não querem ouvir a verdade, se elas não querem ser endireitadas pelas palavras de Deus, então não é frutífero, não é proveitoso envolvê-las. E qual é a alternativa? Bem, é sobre isso que ele vai falar no próximo versículo, versículo 16. Ele diz, mas, e depois a palavra que vem é do verbo tagarelar. E é disso que ele está falando aqui, de palavras que não servem para nada. As pessoas estão apenas tagarelando. Em seguida, vem uma palavra que significa pensamentos vazios. Palavras e falatórios de pensamentos vazios. Daí ele simplesmente nos diz, continue lendo, evite. E para que eles evitam? Aqui temos uma palavra para ainda mais. Então, o que acontece é que nós nos envolvemos com palavras de falatórios, que são vazias de pensamento. O que acontece? Ele diz, essas coisas evite, porque eles só acabam provocando uma coisa. Cada vez mais prosseguem. E a próxima frase que vem é formada novamente de duas palavras. Uma delas é cortando antes. E que tipo de imagem nós percebemos? Bem, você pode imaginar alguém que está andando e tem um facão na mão e está cortando o mato para poder seguir em frente. O que isso quer dizer é que quando você se envolve em tagarelar, em usar palavras que são vazias, pensamentos que não têm nenhum mérito, nenhum significado, nenhuma verdade ligada a eles, quando você não evita essas coisas, o que acontece? É como se você estivesse avançando. E observe como este versículo termina. Para a impiedade. Então, entenda um princípio muito importante. Quando você começa uma conversa sem propósito, sem frutos, sem pensamentos apropriados, quando não evitamos isso, estaremos cortando para a impiedade. Nós somos como alguém que está só cortando aquilo que cresce, o mato, as ervas daninhas, ou seja, a vegetação. E nós nos dirigimos para a impiedade. Assim, essas são advertências severas para sermos práticos, para termos objetivos definidos
E ao perseguir tudo isso, não deixar que outros atrapalhem, não ouvir falatórios, palavras vãs, afastando-nos dos propósitos de Deus. Veja agora o versículo 17. E suas palavras se espalham como a gangrena. Se olharmos para esta palavra em grego, literalmente encontramos gangrena, que de onde se origina a palavra gangrena. Em português, que se refere a uma infecção e que causa a morte. Então, é uma palavra muito forte. E ele diz, e as palavras deles, elas são como câncer. Elas vão trazer a morte. Elas infectam. Portanto, precisamos perceber o que está em jogo aqui. Suas palavras se espalham como gangrena, entre os quais são. E ele dá 2 exemplos de pessoas que se envolvem. Ele diz Himeneu e o outro Fileto. O segundo é apenas mencionado aqui. O outro é mencionado antes em 1 Timóteo 1:20. E nesse contexto contra aquelas pessoas que se afastaram da sã doutrina, que não caminharam na verdade. E quando nos envolvemos nessa discussão com essas pessoas, o que vai ser produzido é algo que não tem propósito duradouro, algo que não edifica, que é uma infecção e que trará a morte. Versículo 18. Está escrito: alguns se desviaram da verdade. O que vemos é que essas pessoas, e nós temos alguns exemplos no versículo anterior, que diz, alguns da verdade. O que vemos aqui, esta é a segunda vez que a palavra verdade é mencionada. Eles estão se afastando dela. Eles erraram o alvo. É o que Paulo está dizendo. Veja agora um bom exemplo de errar o alvo. Eles estão dizendo que a ressurreição já aconteceu, já ocorreu. A ressurreição a que eles se referem, é bem provável que eles estejam falando sobre a ressurreição dos crentes. Ou seja, tudo isso acabou. Quando vemos o termo ressurreição, a que nos referimos? Na maioria das vezes, o termo ressurreição é uma palavra do reino. O que eles querem dizer, e nós temos a mesma falsa teologia hoje, é que o reino é aqui, que ele já aconteceu, que está dentro de nós, que é muito, muito espiritual, que é simbólico, é interno. Mas o reino está aqui. Não é verdade. Uma das coisas que percebemos quando examinamos as Escrituras, e acredito que esta é uma opção muito importante para prosseguir, porque se não entendermos como o reino será estabelecido, seremos desviados. Há muitas pessoas que estão ensinando uma teologia do reino agora. Ou que os crentes irão inaugurar o reino, trazendo uma grande mudança neste mundo, uma mudança de justiça, onde tudo está se preparando para o retorno do Messias. Nós não vemos assim. Quando o Messias ensinou parábolas, deixe-me dar apenas um exemplo de quando ele ensinou sobre a parábola do fermento. Muitas vezes na Escritura, como por exemplo em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8, vemos que o fermento está sendo usado e equiparado ao pecado. Mas não nesta parábola. Quando olhamos para a parábola do fermento, ou da levedura, o que vemos? Uma mulher que pega a levedura, o fermento, e o esconde em 3 medidas de farinha. E qual é o propósito desta parábola? Nos ensinar sobre o reino de Deus. O que acontece? Bem, essa levedura é colocada na massa e desaparece. Não a vemos, pois ela está agindo. E só no final é que vemos os efeitos do último estágio acontecendo.
É isso que vamos ver em relação ao estabelecimento do reino. As coisas vão piorar. Não vamos ver o reino chegar e ficar mais forte e mais evidente e mais poderoso, tomando conta de mais, e depois acontece uma transformação. Lentamente, pouco a pouco, e o mundo se torna cada vez mais parecido com o reino. Isso não é bíblico. Nós não vemos isso. Muitas pessoas estão ensinando assim, mas não é biblicamente correto. Essa parábola está nos dizendo que o reino é como... Esse é seu propósito. Como você no reino dos céus também. É como uma mulher. Ela pega o fermento, coloca na farinha, na massa, e ele fica escondido. De repente, no final, o que sabemos é que o mal vai surgir. E o mal vai chegar ao seu auge. Então acontecerá o julgamento de Deus. E antes desse julgamento, seremos retirados. Nós vamos experimentar a bendita esperança, o arrebatamento, antes da queda da ira de Deus. E a ira de Deus trará a destruição do inimigo, desse império do anticristo. Então, durante um período de aproximadamente 3 anos e meio, o julgamento de Deus cairá e trará destruição. E só depois, preste atenção, só depois dessa destruição, esse julgamento, o derramamento de sua ira, como resultado da destruição de Deus por meio de seu julgamento. Aí então o reino será estabelecido. Assim, não siga nenhum desses movimentos que estão ensinando sobre um reino agora, ou uma igreja triunfante, ou que nós vamos transformar o mundo. Que teremos cada vez mais sucesso em transformar o mundo no reino de Deus. Eu ouvi um falso professor e ele estava falando sobre como ele vê. Uma vez ele estava com um grupo de pessoas e disse: coloque sua mão em direção ao oeste. Eles estavam nos Estados Unidos e estavam todos reunidos. Então ele disse: aponte para o oeste, porque continuou dizendo: estou profetizando. Eu tenho uma visão da Califórnia sendo transformada em justiça, em piedade. E ele prossegue: isso vai acontecer em muitas nações. Isso não é falso ensinamento. Mas em nenhum lugar da Bíblia vimos isso. Nós sabemos que Deus vai trazer julgamento sobre este mundo, e somente como resultado do julgamento, não uma nação depois da outra, que se volta para a verdade do reino. Isso é totalmente antibíblico. Porém, a multidão adorava ouvir isso. É tão encorajador, é tão bom. A Califórnia vai se tornar um estado cristão. É isso que ele diz. Mentiras. Nada disso se baseia nas Escrituras. E o que ele está falando é sobre essas palavras, que se espalham como gangrena. Paulo diz: elas erraram o alvo. Elas abandonaram o caminho da verdade, dizendo que a ressurreição é uma palavra do reino, que a ressurreição já aconteceu. O que entendemos aqui? Está escrito. E esses professores malignos, eles estão atrapalhando o quê? Paulo diz: a fé de alguns. Esse é um falso ensinamento. Veja que a fé está enraizada na verdade. O que acontece é, os que acreditam na verdade básica, quando se trata dos pontos mais delicados das Escrituras, eles veem as coisas viradas de cabeça para baixo. É isso que Paulo está alertando Timóteo. E eu te digo que as palavras dele são muito adequadas para o dia de hoje, porque há muitos ensinando uma teologia falsa sobre os últimos dias. Agora vamos para o versículo 19. Ele diz: entretanto, o firme, o sólido fundamento de Deus permanece. O que ele está falando, apesar do que veremos, dessa maldade. Apesar dessa maldade, existe um alicerce firme e sólido de Deus que permanecerá. Se você prestar atenção nessa frase, verá que está no tempo perfeito.
o que significa que esse fundamento permaneceu, que está de pé e que continuará. Nada vai destruir esse fundamento. E qual é o fundamento do reino de Deus? A mensagem do Evangelho. Ela foi divulgada, se cumpriu e está ativa hoje. Nada vai mudar isso. Então, olhe novamente, Paulo diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece selado com esta inscrição. E qual é a inscrição? O Senhor conhece quem lhe pertence, os que são seus. E ele diz: afaste-se da injustiça. O que está dizendo aqui é isso. Deus sabe quem pertence a Ele. E os que pertencem a Ele vão se afastar da injustiça. E quem são os que se afastam da injustiça? Todos que proferem o nome do Messias. Eles sabem não apenas que há o Messias, mas eles sabem o nome do Messias, que é Yeshua. E quando conhecemos o Messias, seu nome, nós o conhecemos pessoalmente. Ele habita dentro de nós através de seu Espírito, o Espírito Santo. E nós vamos nos afastar da injustiça. Então Paulo nos diz, continue lendo, veja por favor o versículo 20. Dando um exemplo, ele diz: numa casa grande, isto é, numa casa enorme, há vasos não apenas de ouro e prata. E a forma como essa frase é montada em grego significa: não há, ele diz, não há apenas vasos de ouro e prata, mas também vasos de madeira e barro. E continua dizendo que, por um lado, há alguns para honra, e por outro lado, há alguns para desonra. Agora, ele está dizendo aqui que há dois propósitos distintos. Um de honra, que é a vontade de Deus, e um de desonra, que é contra a vontade de Deus. Isso é o que está acontecendo agora neste mundo. Ele está comparando este mundo a uma grande casa, e há vasos de honra e desonra. Depois diz, olhe por favor no versículo 21. Portanto, se alguém se purificar dessas coisas que são falatórios, essas coisas que fazem errar o alvo, essas coisas que são falsas, ele diz, se alguém se purificar, se ele se purificou dessas coisas, ele será um vaso para a honra, sacrificado e útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. É assim que somos chamados a viver neste mundo. Vamos voltar e olhar novamente para o que ele diz. Nós queremos ser um vaso de honra, ou seja, queremos fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. E ao fazer assim, olhe agora para o versículo 21, onde Paulo diz: portanto, se alguém, tomara que seja você e eu, se nos purificamos dessas coisas infrutíferas, vãs, dessas coisas inúteis, se fizemos assim, e lembremos que isso é obra do Espírito Santo em nossa vida, é Ele que faz acontecer. Paulo diz, ele será um vaso para a honra, comprometido com a vontade de Deus, santificado. E não apenas santificado, ou seja, chamado para um propósito divino, a sua vontade, mas também útil para o Senhor. Para quê? Para toda boa obra. Nós fomos chamados para as boas obras. Não se trata aqui de legalismo, isso é um fato. Deus chamou todo crente para se envolver em boas obras, obras de acordo com a sua vontade. Versículo 22. Há um processo pelo qual nos tornamos pessoas que praticam boas obras, e isso envolve mudanças. Veja o versículo 22. Ele diz aqui, dos desejos tolos. Literalmente não é a palavra tolo, é a palavra mocidade. Então vamos entender. Ele diz, dos desejos da mocidade. O que ele diz? Fuja, e você foge. Como?
É assim que você foge desses desejos da mocidade. Está simplesmente se falando sobre ser espiritualmente imaturo. Ele diz, mas busque a justiça. Vamos encontrar uma lista de coisas que somos chamados a buscar. Em hebraico, a palavra é rodef, que significa buscar algo com dedicação. É buscar algo com um compromisso global. É estar apaixonado, sem se comprometer, sem desanimar, sem dar atenção a mais nada. Então ele diz, você foge desses desejos da mocidade. Como? Buscando a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que foram chamados, que invocaram o Senhor de coração puro. Então, observe o que ele diz aqui. Busque, não seja imaturo. Não se deixe levar por essa luxúria da mocidade, esses desejos. Paulo diz, busque a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que invocaram o Senhor de coração puro. Um coração que foi purificado, um coração que foi preparado. Agora vou te fazer uma pergunta. Isso descreve você? Paulo está dando essas instruções para Timóteo, mas precisamos torná-las pessoais. Precisamos tomar posse delas, praticá-las, executá-las em nossa vida. Por isso, precisamos ter um coração limpo. E como isso acontece? Quando buscamos essas coisas, há um efeito purificador em nosso coração. Quando ouvimos a palavra coração, o que vem às nossas mentes? Espero que você tenha ouvido o suficiente para saber que coração está associado a pensamentos. Ele purifica nossos corações, o que significa que ele purifica nossos pensamentos, para que tenhamos uma compreensão correta. Quando tivermos o pensamento correto, veremos as coisas de maneira diferente e teremos a sabedoria e o conhecimento para nos comportarmos com discernimento e entender qual é a vontade de Deus de modo geral, mas também qual é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Agora veja o versículo 23. Mas tolos. Aqui está a palavra tolo. Tolos e. A próxima palavra, veja, vemos duas palavras que descrevem um confronto, um conflito. E o inimigo ama isso. O inimigo sempre tenta trazer conflitos dentro do grupo de crentes, dentro da sua igreja, dentro de uma organização. O que Paulo diz aqui, ele quer que nós evitemos isso, que permaneçamos longe de tais conflitos, de confrontos inúteis. Ele diz, olhe novamente o versículo 23, mas tolos e a palavra que vem a seguir é treinado, mas sem ser treinado, ensinado, assim tolos, e podemos considerar um confronto sem treino, ou seja, tendo-se um confronto, um conflito, tendo-se um conflito com os que são tolos e ignorantes. A Bíblia diz uma coisa, a Bíblia diz, não responda ao tolo, ou seja, em sua tolice. Se alguém não é instruído nas coisas de Deus, isso significa que eles não são discípulos. Eles não querem ser discipulados. Eles não querem ser preparados. Em outras palavras, significa que são pessoas tolas e inatingíveis. Elas gostam de confrontos. Então aqui diz, com relação a essas pessoas, ele diz, evite. Evite se envolver em tais confrontos, os que são tolos e os que são inatingíveis. Pois você sabe que acabam em confrontos ou brigas. É isso que o inimigo ama. Mas se você fizer um bom estudo dessa segunda metade do capítulo 2 de 2 Timóteo, você verá que, por 3 vezes, Deus diz, evite, recuse-se a fazer parte de confrontos, de conflitos, dentro do corpo de crentes. Não vale a pena, não leva a lugar nenhum. E esse conflito produzirá um conflito ainda maior.
É isso que significa acabam em. Em vez de ver boas obras, edificação, crescimento, pureza e santificação, e as coisas para as quais fomos chamados a buscar, as questões de justiça, de fé, de amor e de paz. Ao invés dessas coisas, o que acontece? Acabam em brigas. Versículo 24. Mas um servo do Senhor. Não é necessário ser briguento. Para ser um servo do Senhor, não precisamos ser dotados de talentos para discutir. Não é isso que queremos. Você expõe a verdade. Se alguém não quiser ouvir, tudo bem. Então vai estar em suas próprias cabeças. Nós não somos briguentos. Não é isso que pretendemos. Nós queremos dar a verdade. Alguém é inatingível. Alguém é tolo. Alguém está apenas querendo se envolver em confrontos, buscar criar conflitos, gerar mais discórdias. Ele diz: o servo do Senhor não deve brigar, mas ser gentil com tolos. Depois diz: ensinar. Então devemos fazer assim. Se for briguento, não é hora de ensinar. Mas os que não são briguentos precisam estar aptos a ensinar. Depois ele diz uma coisa. Enquanto eu estava fazendo esse estudo, faço questão de ressaltar o quanto minha esposa é de grande ajuda para mim. A maioria das coisas que eu ensino, antes nós estudamos juntos. E enquanto ela e eu estávamos olhando para esta palavra, descobrimos que muitas Bíblias dizem apenas seja paciente. É maravilhoso ser paciente, mas não é isso que esta palavra quer dizer. Se você olhar para esta palavra, ela significa suportar ou carregar. E então a última parte dessa palavra é a palavra mal. Então, sabe, uma coisa é ser paciente quando você quer uma coisa. Quando era pequeno, meu pai dizia: você tem que ser paciente, você tem que esperar. Bem, há uma grande diferença entre esperar, ser paciente para algo, só deixar o tempo passar. E o que Paulo diz aqui? Que está sofrendo. Isso é algo que não ouvimos o suficiente. Mas por 3 vezes até agora, em 2 Timóteo, vimos Paulo dizer a Timóteo: prepare-se porque você terá sofrimentos. Você vai experimentar o mal, você vai sofrer. Coisas ruins serão colocadas sobre nós e temos que superá-las. Temos que suportá-las, temos que aguentar. Então, não é apenas uma palavra que implica em se ter paciência, mas é uma palavra de que denota superar o mal, suportar, perseverar para alcançar vitória. Depois ele diz, olhe o versículo 25, como outras vezes, em muitas Bíblias está escrito em humildade. Mas se olharmos para esta palavra com cuidado, pelo menos na versão dos textos receptos, se refere à calma. A palavra calma aqui tem a ver com ficar quieto, parado, não se envolver. Nesta passagem, Paulo está dizendo para Timóteo, como líder, há inúmeras coisas para as quais você não foi chamado a se envolver. Essa não é uma boa maneira de você gastar o seu tempo. Não é isso que um líder faz. Ver-se envolvido num conflito após o outro. Há pessoas que adoram um conflito. Elas adoram ficar sentadas e debatendo coisas, discutindo, semeando sementes de divisão e discórdia entre as pessoas. Não tome parte disso. Não tolere isso. Paulo então diz, e provavelmente a palavra que aparece aqui é em mansidão, com calma. Perceba que a maioria das Bíblias diz com delicadeza, talvez ou em mansidão, e continua sendo instruído. Esta é uma palavra para tutoria. Depois de ter sido ensinado, tem a ver com crescimento, amadurecimento. Depois Paulo diz, treinar, instruir os que são,
aqui está se falando sobre os que são contra as coisas de Deus. Então, deveríamos estar treinando os que pensam de forma diferente. Preste atenção aqui. Os que são contrários simplesmente não conhecem mais. Portanto, devemos colocar as coisas em ordem para os que são contrários. E há uma esperança que talvez Deus lhe dê arrependimento para conhecerem a verdade. Sugiro a você que destaque essa parte, porque o princípio apresentado aqui é maravilhoso. Repetindo, então, Paulo está dizendo a Timóteo, você sabe, né? Você não precisa se envolver em todo esse conflito, mas se houver pessoas que pensem de forma contrária, se você puder corrigi-los, então faça isso. Treine-os, discipline-os, ensine-os. Talvez Deus lhe dê arrependimento para conhecerem a verdade, para terem o conhecimento da verdade. Veja agora o princípio que vemos. Você não terá conhecimento da verdade até que se afaste do pecado. É por isso que é tão importante, é essencial que afirmemos os padrões de Deus, os padrões morais de Deus, seus padrões éticos, tudo o que Ele estabelece. Onde? Na lei. Não somos salvos pela lei. A lei não é um instrumento de salvação, mas a lei nos ensina os padrões de Deus de moralidade, de conduta, de ética, da justiça. Eles são muito importantes. Somente quando abraçamos os padrões e os afirmamos, é sobre isso que estou falando, dizendo, sim, Deus diz que este é um comportamento errado. Eu concordo. Deus diz para fazer isso. Eu quero fazer isso. Somente quando aceitarmos essas coisas, nos afastando do pecado, abraçando os padrões de Deus, somente nesse momento teremos conhecimento da verdade, contanto que digamos não aos padrões de Deus. É por isso que a Torá, os seus mandamentos, são muito importantes. Quando nós não os conhecemos, não conhecemos as expectativas de Deus, não sabemos os padrões de justiça de Deus e o que é injusto, não podemos realmente praticar o arrependimento. Nós não podemos nos afastar dessas coisas porque as coisas das quais devemos nos afastar nem sabemos que são ruins. Por isso, até que nos arrependamos, não teremos. Veja o que está escrito aqui. Que Deus conceda o arrependimento para conhecerem, para o conhecimento da verdade. Versículo 26, nosso último versículo. A maioria das Bíblias diz, e aqui novamente eu estudo com Rivka. Muitas Bíblias adicionam palavras para nos ajudar a entender. Algumas colocam as palavras em itálico, o que é bom, pois nos informam que elas não são originais. Mas muitas vezes elas apenas acrescentam palavras e não dizem que não estão no texto original. Vou traduzir esse versículo de forma literal, como temos feito o tempo todo. Está escrito em. Esta é uma frase que coloquei na margem Roser lenefesh briá, que significa voltar a ter uma mente sã, estar acordado, voltar a isso, a recobrar essa compostura de uma forma correta de pensar. Então ele diz, voltando a ter uma mente sã e da armadilha do diabo. Muitas Bíblias dizem, escapem da armadilha do diabo. Bem, isso está implícito, não está escrito lá. Então, antes de tudo, isso é o que ele está dizendo. Nós precisamos ter uma mente sã. Nós precisamos ser restaurados a essa maneira correta de pensar para que possamos reconhecer a cilada, ou seja, a armadilha do diabo, desse ser diabólico. O que acontece? Veja, muitas vezes esse argumento tolo, essa discórdia, esse falso ensinamento, não ser treinado adequadamente. O que acontece? Bem, ele diz aqui, na última parte do versículo, tendo sido capturados. É isso que o inimigo quer fazer, nos capturar. Então, ser capturado por ele para aquele. Ou seja, o inimigo Satanás, o diabo.
tendo sido capturados por ele para cumprirem a vontade dele, o propósito dele, o objetivo dele. Então, precisamos retornar. E eu acho que isso se aplica a muitos crentes. Precisamos retornar à sensatez. Como podemos fazer isso? Abraçando a verdade de Deus. Bem, antes de me sentar para gravar essa aula, eu estava olhando e assistindo e cheguei a uma conclusão. Eu assisto a muitos professores de Bíblias diferentes, e este professor, para deixar claro, ele contou uma história sobre um elfo. E toda a sua mensagem foi ilustrada por um elfo. Que bobagem! Nós não somos chamados a contar histórias, fábulas, apenas numerosas ilustrações para salientar o que queremos. Não foi para isso que somos chamados. Somos chamados a ser pessoas que se baseiam na palavra de Deus. Eu cheguei a essa conclusão. Preste atenção. Somente quando você está abraçando a palavra de Deus, colocando esse sentimento, o seu coração, a sua mente com a verdade bíblica, somente depois disso você será restaurado a ter essa mente sã, para que possa reconhecer quais são as ciladas que esse ser diabólico, o diabo, está usando. Eu digo ser diabólico, porque a palavra grega para diabo vem de onde nós obtemos a palavra diabólico em português. Ela fala de uma poderosa inteligência. Ele é muito mais inteligente do que você e eu. É por isso que temos que retornar a essa maneira correta de pensar, que vem como resultado da verdade bíblica. Somente depois disso podemos ser liberados de sermos capturados. E não estamos falando sobre ele no controle da nossa eternidade, mas entre muitos crentes, Satanás está dando as ordens, porque eles estão adotando o processo com o pensamento errado. Eles estão baseando suas vidas em seus desejos. O que eles acham que é seu destino é o que eles acreditam que é certo. O que eles acham que é seu destino é o que eles acreditam que é certo a seus próprios olhos, em vez de nos basearmos nas Escrituras. Nós vemos e veremos mais ainda nas semanas que virão que Paulo enfatiza a Escritura para Timóteo e como as Escrituras são proveitosas. Não esses debates que temos com tagarelices, falatórios e palavras vazias que não são benéficas. Na Escritura é onde encontramos aquilo que vale a pena espiritualmente. Bem, termino por aqui. Até a próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.